Saudações, Namaskar. Nesse momento iniciamos a nossa prática, colocando o nosso corpo de forma alinhada, justamente para que nós possamos estabelecer plena conexão com a Terra e com o céu ao mesmo tempo. Então nós vamos aqui sentir o corpo e verificar se o corpo se encontra numa postura que lhe é confortável. E fazer qualquer ajuste que seja necessário para que esse conforto se estabeleça. Nós vamos nos conectar com a força da gravidade, esta força que puxa tudo para baixo, a força da Terra, a força de atração da Terra. E nós vamos deixar que ela nos puxe sem opor resistências. Então imagine que tudo aquilo que é terra em você se conecta com a terra, como um ímã que vai atraindo todas as partículas sólidas para si. Então tudo que é denso, tudo que é sólido, decanta. E quando isso acontece, nós experimentamos maior estabilidade. Como um líquido com partículas sólidas em uma garrafa, por exemplo, quando nós deixamos essa garrafa quieta, essas partículas sólidas descem. Assim também, imagine que você é esta garrafa nesse momento contemplando esse aspecto do decantamento. E em contrapartida, nós vamos observar que ainda assim a postura se susteve. E isso porque nós não somos compostos, o nosso corpo não é composto apenas de terra. Ele é composto de 5 elementos. E todos estes elementos se encontram em plena harmonia, cada um realizando as suas funções. Então, aquilo que é água em nós é aquilo que está fluindo de forma líquida, todos os líquidos que formam o corpo, onde estas partículas sólidas se encontram. Nós encontramos o elemento fogo como sendo esta chama que nos anima, que nos aquece, que nos dá a clareza mental, que nos dá a nossa fome, o nosso ímpeto. O elemento ar, que é este que está também fluindo, porém de forma mais sutil ainda do que a água, muito mais sutil e leve. Enquanto a água pesa, nutre com elementos viscosos, carrega os nutrientes sólidos,
o ar carrega aquilo que é mais leve e flui principalmente através da nossa respiração. E o ar, por ser sutil, nos dá leveza. Então aqui nós vamos experimentando isso que nos puxa para cima. O fogo impulsionando para cima, o ar fluindo, movimentando tudo que é sutil. E finalmente nós temos o elemento espaço, que é justamente onde todas estas interações acontecem. Tudo acontece no espaço. Seja o espaço do corpo, seja o espaço que nós entendemos como mentalidade, seja o espaço que nós compreendemos como o lugar onde nós estamos, não importa. O espaço é onde tudo interage, onde tudo se manifesta. Todos estes elementos compõem o corpo, compõem a psique e esta interação sempre presente. E assim podemos observar que, apesar da entrega à Terra, nós estamos plenamente conectados com aquilo que é sutil, com aquilo que é leve. E então nós vamos dar atenção à nossa respiração. E o fato de observarmos a respiração faz com que ela se harmonize. E nós podemos trazer isso de forma bastante clara. A harmonização é um aspecto da nossa atenção, é fruto da nossa atenção. E então, após esta harmonização natural, nós podemos iniciar um movimento mais deliberado, mais voluntário, no sentido de ampliar a nossa respiração. Então, nós vamos, ao inspirar, fazer crescer o aparelho respiratório. E ao expirar, relaxá-lo. Assim nós respiramos de forma longa e profunda, incluindo aqui uma qualidade que é muito importante. Além da atenção desse estado de presença, nós vamos trazer uma qualidade para a nossa respiração, que é a ausência de pressa.
calma, lentidão. Qualidades que não são tão apreciadas na vida contemporânea. É curioso, lento se tornou um adjetivo quase sempre pejorativo. Que pena, porque a lentidão muitas vezes é justamente o que nos permite a apreciação do momento. Então, vamos exercitar uma respiração lenta, longa, degustada. Então vamos inspirando, degustando o ar, degustando desse momento em que somos nutridos de prana, de energia vital, até sentir o preenchimento dos pulmões. Vamos ficar com o ar, sem pressa. Não precisamos ter pressa de expirar imediatamente, ficamos com o ar. E depois, de forma lenta e sem pressa, nós vamos soltar o ar. E de novo, devagar, até afundar o abdômen e espremer assim, com o diafragma que vai sendo empurrado lá para cima, a base dos pulmões, para que todo o ar seja colocado para fora. Não há pressa. Ficamos com os pulmões vazios. E assim nós vamos seguir nesta respiração completa, ampla, atenta e sem pressa.
ainda que respirar seja algo que nós estamos fazendo o tempo todo, e que mesmo esta respiração longa, profunda e lenta não seja a respiração que nós realizamos cotidianamente, é muito comum que depois de algumas respirações assim, a mente entenda que ela não precisa mais estar atenta, porque o processo segue de forma autônoma, e então a mente pode, devagar, pensar em outras coisas. Então, o nosso exercício é manter um estado de atenção que independe se o exercício é simples ou complicado. Não é por isso que a atenção deve estar ou não presente, mas porque nós estamos aqui justamente praticando o yoga, que é esta conexão, esta união, esta integração de tudo que nos compõe. É por isso que a atenção deve ser trazida de volta sempre que ela vai buscar outros assuntos. Com delicadeza, nós a trazemos de volta. E ela vai acompanhar cada momento, perceber as diferentes nuances, as diferentes sensações. Vamos repetir com calma, uma última vez, esta respiração bem completa. E ao finalizar, nós vamos deixar a respiração fluir livremente e perceber o nosso estado interno. Então nós vamos entrelaçar os dedos das mãos, virar as palmas para fora e para cima, esticando os braços para o alto, devagar, mantendo o rosto voltado para frente. Os braços passam rente às orelhas. Mesmo que não seja possível esticá-los completamente, estiquem até onde vocês conseguirem. Observem as sensações que estão presentes agora. Façam uma inspiração bem profunda.
E ao expirar, torçam suavemente para o lado esquerdo o tronco, o rosto. Esvaziem os pulmões, afundando bem o ventre, vai até o fim. Inspirando, voltamos para o centro, crescendo os braços. E ao expirar, vamos para o outro lado. Afunda o ventre, solta todo o ar, torce. Inspire e volte para o centro. E ao expirar, afunde novamente o abdômen, mantendo os braços bem esticados. Solte todo o ar, permaneça com os pulmões vazios e contraia também os esfíncteres do ânus e da uretra, sustentando um pouquinho a postura. E então relaxe, solte as mãos, respire livremente e descendo os braços nas laterais, faça movimentos de abrir e fechar as mãos. Sinta o aquecimento do corpo, a circulação sanguínea foi mais ativada, o coração está mais desperto e então nós vamos apoiar as mãos no chão, atrás do quadril, para descansar agora as pernas à frente do corpo. Com esse apoio, relaxem bem as pernas, balançando-as um pouquinho para um lado e para o outro. Caso as pernas estejam dormentes ou formigando, deixem que já já vai passar. Chacoalhe um pouquinho. E então vamos fazer movimentos circulares com os pés, respirando, acompanhando mentalmente os movimentos e as sensações que eles trazem. Giramos primeiro para um lado e agora para o outro. E então relaxem, aproximem as pernas, levem as mãos na região das nádegas e puxem um pouquinho as nádegas para trás, sentando dessa forma bem sobre os isquios. Aqui, mantendo as pernas unidas e esticadas, puxamos as pontas dos pés na nossa direção e vamos colocar as mãos no chão, perto do quadril, com os dedos apontados para frente. Então, com isso, nós estamos empurrando os ombros para baixo, alinhando bem a coluna, o rosto voltado para frente. Respirem, sintam o topo da cabeça apontado lá para o alto e o alongamento dos braços, o alongamento dos pulsos, das palmas das mãos. Respirem. Numa próxima inspiração, elevamos os braços esticados, puxando os dedos lá para cima. E então, ao expirar, descemos o tronco à frente, a cabeça. Vamos aproximar as mãos das pernas ou dos pés, segurando aí onde você alcançar. Solte bem o peso da cabeça, deixe que o tronco se aproxime das pernas. Respire contemplando a postura, percebendo suas nuances, as diferentes sensações.
Vamos respirar mais profundamente, com a atenção voltada às áreas onde as sensações são mais intensas. Localizando estas áreas, levando até elas o prana, a energia vital, mentalmente. E então nós vamos fazer uma inspiração mais profunda. E ao expirar, nós vamos afundar o ventre e levar o corpo até o ponto máximo desse alongamento, dessa expansão, afundando bem e soltando todo o ar. E aí nós vamos ficar um pouquinho ainda na postura, nesse ponto máximo que alcançamos. E então nós relaxamos, desenrolando a coluna, voltamos devagar, alinhando o tronco, observem-se. Dobramos as pernas, apoiando os pés no chão. Vamos aproximar o quadril dos pés e descer, apoiando os cotovelos no chão, de forma que eles fiquem na mesma linha que os ombros e as palmas das mãos viradas para baixo. Aqui nós esticamos novamente as pernas, alongando bem as costas da seguinte maneira: você vai sentir a região do osso sacro lá no chão, que está um pouco acima do cóccix, né? Então você vai puxar o tronco para cima, empurrando o cóccix lá para o chão. Isso vai alongar essas vértebras que têm pouquíssimos, quase nenhum movimento. Elas são bem juntinhas, mas elas têm uma flexibilidade, um movimento. Então você puxa o tronco para trás, né, para a região do peito, enquanto o osso sacro está lá no chão. Isso produz um alongamento. E aqui nós vamos soltar o ar, mantendo essa leve pressão, e no momento da inspiração, abrindo o peito, leve a cabeça para trás. E agora você vai expandir o abdômen. Então agora sim, leve o ventre lá para frente, como se você quisesse encostar a púbis e a região genital lá no chão. Então você expande, a coluna fica toda curvada e a cabeça como se quisesse encostar no chão lá atrás. Respire. Você pode manter os olhos abertos, focando o ponto entre as sobrancelhas e dessa maneira adicionando um estímulo a mais para o prana, justamente no campo da sua visão, do seu foco.
Numa próxima inspiração, traga a cabeça devagar, aproxime bem o queixo do peito, empurrando os cotovelos contra o chão. E então dobre as pernas e traga os joelhos na direção da testa. Encolha bem o corpo, puxe a testa na direção dos joelhos, mantenha os cotovelos empurrando o chão, respire. Estique as pernas lá para o alto, puxando as pontas dos pés para baixo. Continue empurrando o chão com os cotovelos. Faça uma inspiração bem profunda e, ao expirar, ao mesmo tempo, as pernas descem e o tronco sobe e nós voltamos a sentar, coluna alinhada, isquios lá no chão. Contemple as sensações. Então, vamos sentar com as pernas cruzadas. Se for possível, coloque o seu pé esquerdo sobre a sua coxa direita, desde que isso seja tranquilo e confortável, sentando com a coluna bem alinhada sobre os isquios. Se não for possível, deixe então o seu pé esquerdo à frente do direito. Aí você não vai cruzar as pernas, você só vai deixar à frente, ok? Seguindo aquilo que é mais confortável para você, traga então a sua mão direita sobre o seu joelho esquerdo. E lá por trás das costas vai passar o braço esquerdo, como se ele estivesse abraçando mesmo você, abraçando a sua cintura, só que deixe a palma virada para fora, ok? Então aqui a gente vai trabalhar um pouquinho essa abertura e esse alongamento do ombro e do braço, tá? Então a palma fica virada para fora. Topo da cabeça apontando para o alto, uma inspiração profunda. E ao expirar, nós vamos torcer para o lado esquerdo, vamos olhar lá para trás. Com a ajuda da mão que está aqui sobre o joelho, você faz como uma alavanca, você vai puxar para ajudar o tronco a girar um pouquinho mais. A mão esquerda, que está lá atrás, ela quer vir aqui para frente. Então, para algumas pessoas, por exemplo, é possível encostar aqui na coxa os dedos da mão esquerda, ou mesmo segurar o pé se ele está aqui em cima. Os olhos permanecem abertos e nós vamos focar o ponto mais lá para trás que nós enxergamos. E nós vamos manter uma respiração longa, profunda, ampliando, fazendo essa massagem aqui em todos os órgãos que se encontram principalmente na região alta. Então, inspira, abre as costelas. Expira, relaxa. Inspira, abre bem. Expira, relaxa, mantendo a postura com um mínimo de esforço, de tensões. O corpo precisa de algumas tensões para sustentar a postura, mas nós vamos reduzir isso ao mínimo. E então relaxe, solte os braços, volte devagar para o centro, perceba como você se sente, perceba as duas metades do corpo e do rosto. E então nós vamos compensar essas diferenças, invertendo primeiro a posição das pernas. Então, se você não cruzou, né, você vai deixar agora o seu pé direito à frente. Se não, você vai colocar o pé direito sobre a coxa esquerda. Vamos colocar a mão esquerda
sobre o joelho direito e passar o braço direito lá por trás das costas, deixando a palma virada para fora. O topo da cabeça vai apontado lá para o alto. Fazemos uma inspiração profunda. E ao expirar, torcemos agora para o lado direito, olhando lá para trás, contemplando as sensações. A mão que está sobre o joelho ajuda a sustentar a postura, ajuda a realizar essa torção. E aqui mantemos os olhos abertos, buscando o ponto mais lá para trás. Respirando de forma ampla, sentindo que esta respiração produz uma massagem no corpo. Dissolvendo tensões desnecessárias. E então vamos relaxar, voltando para o centro, descansando as mãos sobre as pernas. Observem as diferentes sensações, contemplem. Deixem a respiração livre. Nós vamos então abrir os olhos e realizar o Tratak, que é esse exercício de fortalecimento da nossa visão. Hoje, trabalhando bastante esse campo da visão em vários aspectos. Claro que quando nós trabalhamos o aspecto físico, nós trabalhamos também o aspecto da visão no seu campo mais subjetivo. Então a gente vai trazer o braço direito esticado à frente, levantando o dedo polegar. Vamos focar a unha do polegar. Mantendo esse foco, aproximamos a mão do rosto, buscando focar sempre na unha, evitando que a imagem se divida, né? Que nós fiquemos com dois, né? Aparentemente dois polegares. Mantenha esse foco com a imagem única. E assim devagar, voltamos a esticar o braço lá na frente. Então nós vamos dobrar o braço, trazendo a mão na direção do ombro esquerdo, mantendo o foco, mas sem virar o rosto. E você vai acompanhar apenas com o olhar. E isso estimula, né, os nervos oculares e os músculos a fazerem um movimento que nós não estamos mais tão habituados a fazer, que é esse giro com os olhos para a lateral. Isso também fortalece os músculos. Voltamos a esticar, sempre acompanhando o olhar, vai lá na frente de novo. Agora nós vamos elevar a mão, mantendo o olhar lá no polegar, lá na unha, sem virar o rosto, sem erguer o rosto. Até onde você alcança, só com os olhos, e depois descer. Da mesma maneira, o rosto está voltado para frente e só os olhos estão acompanhando. Vai até lá embaixo. E aí volta lá para frente. E então relaxe, feche os olhos, perceba as sensações. Abrimos os olhos e vamos repetir agora com o braço esquerdo. Braço esquerdo esticado à frente, focamos a unha do polegar e vamos aproximar a mão do rosto, mantendo o foco único.
Aproximem o tanto quanto for possível. Depois estiquem. Agora vamos dobrar o braço, aproximando a mão do ombro direito. O rosto fica para frente, só os olhos se movem. Até onde você enxerga. Depois você volta devagarzinho. Lembrando que o tema da nossa prática de hoje é ausência de pressa. Agora nós vamos elevar o braço olhando para o dedo lá para cima, até onde é possível, sem forçar, sem virar o rosto, descendo. Agora até lá embaixo, rosto para frente, só os olhos se movem, até onde é possível enxergar a unha. Depois voltamos devagar. E então relaxe, feche os olhos, descanse o seu braço, observe-se. E então nós vamos trazer uma pequena massagem para concluir o exercício que acontece quando nós juntamos a polpa do polegar com a polpa do indicador, fazendo um desenho com os dedos que lembra olhos mesmo. E aí nós vamos colocar os dedos dessa forma sobre os nossos olhos e puxar suavemente da raiz do nariz até as têmporas, bem devagarzinho, umas 3 ou 4 vezes, aliviando qualquer tensão que possa ter ficado aí na região das pálpebras dos olhos. E então relaxem os braços, observem-se. Vamos então transferir dessa postura. Você me dá licença, meu amor? Você me dá licença que agora eu vou fazer a postura do gato. Você veio aqui exemplificar a postura? Então vamos lá, você pode fazer junto comigo, né? Ó, as mãos e os joelhos, no seu caso, lótus, os pés, né? Então a gente vai alinhar as mãos aos ombros e os joelhos ao quadril. E aí vamos relaxar os pés lá atrás, soltar o peso da cabeça à frente. Inspirando, elevamos a cabeça e o quadril, empurrando bem o chão com as mãos. Vai lá, olha lá para cima, vai até o ponto máximo, sustenta um pouquinho. Depois, expirando, nós fazemos o contrário. Nós vamos trazer o queixo no peito, as virilhas na direção da testa. Empurra o chão com as mãos, abrindo as costas lá atrás. Inspira, eleva a cabeça e o cóccix. Vai até o ponto máximo. Depois expira, traz o queixo no peito, as virilhas na testa, puxando bem o quadril para dentro. Vamos repetir mais 2 vezes, sem pressa nenhuma. Sintam que vocês estão espreguiçando todas as vértebras. E então, nós vamos levar o topo da cabeça apoiado lá no chão. E é a parte alta mesmo da cabeça que nós apoiamos, de forma que o queixo fique próximo ao peito, os braços relaxados para trás, soltem bem os ombros
e tragam devagarzinho o quadril um pouco mais à frente. Vocês vão sentir o alongamento na região cervical. Respirem. Então, para compensar, levamos os braços esticados lá para frente e agora o quadril fica lá para o alto e nós descemos até o chão, o queixo, a garganta. Sintam essa expansão dos ombros, axilas, o peito, respirem. Então, devagar, voltamos à posição sobre os 4 apoios. Alinhem bem as mãos aos ombros. E aí vamos esticar a perna direita para trás, apoiando os dedos do pé no chão. E em seguida, os dedos do pé esquerdo. Então, nós vamos fazer a prancha, fortalecendo bem todo o corpo. Procure distribuir por todo o corpo a tarefa de sustentar-se. Então, braços, mãos, costas, glúteos, coxas, panturrilhas, tudo está firme e o rosto relaxado. Vamos então soltar o ar e numa inspiração nós descemos o quadril e elevamos a cabeça. Não precisa encostar o quadril no chão. E depois, expirando, eleva o quadril, desce a cabeça. Aproxime os calcanhares do chão, tragam a cabeça entre os braços, respirem. Mais uma vez descemos até a posição da prancha. Nós não temos um espelho, então nós vamos usar o nosso sentido de propriocepção. É justamente esse que nos faz perceber o formato, o tamanho do corpo, a posição do corpo. Solta o ar, inspirando, desce o quadril, eleva a cabeça. E ao expirar, o contrário, eleva o quadril, desce a cabeça, empurra os calcanhares na direção do chão, empurra o chão com as mãos, projeta o quadril lá para o alto, respire. Então caminhe com os pés na direção das mãos, ficando com os pés bem firmes lá no chão, os joelhos dobrados. Nós vamos desenrolar a coluna subindo devagar. As vértebras se encaixam uma sobre a outra. O corpo vai se alinhando na posição vertical. Os ombros para baixo, os dedos puxados lá para baixo, quadril encaixado, coluna alinhada, respirem. Observem as sensações presentes. Então nós abrimos os olhos, vamos aproximar as pernas. E ainda nesse propósito de gerar através da qualidade do foco, né, desse olhar que nós estamos trabalhando bastante hoje, e também dessa ausência de pressa, nós vamos gerar uma coisa muito linda que toda a natureza já faz, que é sincronia. Então nós vamos fazer com que os movimentos aconteçam junto com a nossa respiração de uma forma bastante harmoniosa. Vamos estabelecer um foco para o nosso olhar, manter o olhar nesse ponto,
soltar todo o ar. E inspirando, nós vamos subindo nas pontas dos pés, abrindo os braços, até juntar as palmas das mãos lá em cima, retendo o ar, então, dentro dos pulmões. Mantendo o corpo imóvel na postura. Sentindo que nós chegamos ao ponto máximo dessa expansão. E então, expirando, o movimento começa, abrindo os braços, descendo devagarzinho os pés. Tudo vai acontecendo conjuntamente, de forma que ao finalizar o movimento, acabou o ar, exatamente no mesmo tempo. Então aqui o nosso exercício é bastante vasto, né? Nós temos que coordenar tudo isso. Inspirando, subindo, mantendo o foco, distribuindo o movimento no tempo da inspiração, indo até o ponto máximo, espichando o corpo e aqui imóveis. O ar dentro, o foco presente, a atenção presente. Depois expirando, da mesma forma, distribuindo no tempo e no espaço, junto com a expiração, ao passo em que finalizamos tudo junto. Só mais 2 vezes. Ao finalizar, fechamos os olhos contemplando as sensações presentes. E então nós vamos relaxar, chacoalhando um pouquinho as pernas e os braços. Então, como a gente não tem mais muito tempo, né? Eu gostaria de trazer um exercício um pouquinho mais dinâmico e também para trabalhar um pouquinho mais essa abertura lateral aqui. Então a gente vai deixar as pernas separadas, um pouco mais que a largura do quadril. Nós vamos deixar os pés um pouquinho abertos em diagonal e os joelhos dobrados. E nós vamos colocar as nossas mãos nos nossos ombros, assim, só as pontas dos dedos, tá certo? Então aqui, apoiando as pontas dos dedos nos ombros, solta todo o ar e aí nós vamos fazer assim, vamos inspirar descendo um pouquinho para a esquerda e expirar para a direita, não precisa muito, tá? Mantém o quadril no lugar. Aproveita para afundar o ventre quando você solta o ar e mantenha os braços e as mãos nessa posição. Então assim a gente vai trabalhando a lateral. Só mais uma vez, volta para o centro, relaxe, observe as sensações.
Então, de novo, flexionamos os joelhos, desce um pouquinho o quadril, coloca os dedos das mãos nos ombros e a gente vai inverter agora. Nós vamos inspirar para o lado direito e expirar para o lado esquerdo. É fundamental que o quadril fique firme no lugar, porque isso vai trabalhar bem essa musculatura, tanto do abdômen central quanto na região lateral. Respiração dinâmica pelas narinas. Inspira para a direita, expira para a esquerda, solta o ar, vamos começar. Aproveita para afundar o ventre, soltando o ar. Só mais uma vez. Volta para o centro. Relaxa, solta os braços. Observe-se. Vamos então nos sentar para os momentos finais da nossa prática. Buscando mais uma vez o alinhamento do corpo, o alinhamento da coluna. Estabelecemos aqui uma conexão bastante clara, nítida, entre o corpo e a mente. A mente, que quando silenciosa, pode ser vista na sua forma mais pura, como atenção. E a atenção, por sua vez, também pode ser compreendida na sua forma mais essencial como percepção. E é sobre percepção que nós vamos contemplar nestes minutos finais da nossa prática. Buscando simplesmente manter a percepção consciente, pura, plena. O que nós podemos descrever, talvez, como a percepção da percepção. Em outras palavras, a consciência da consciência. Para entender isso, vejam o que acontece. Se
nos propomos a perceber um determinado objeto, como por exemplo, os sons. Colocamos nisso todo o nosso foco, toda a nossa atenção. Os sons são agora o principal objeto da nossa atenção, da nossa percepção. Dedicamos energia à percepção dos sons. Num outro momento, podemos perceber a respiração, o ar entrando e saindo. E assim, a respiração é o objeto da nossa percepção. Podemos perceber as sensações corpóreas e dessa maneira as sensações se tornam o principal objeto da nossa atenção, da nossa percepção. Podemos até mesmo perceber os movimentos mentais, os pensamentos conforme surgem, se desenvolvem, se extinguem. E conforme vamos caminhando para esses aspectos mais e mais sutis, adentramos um campo mais e mais silencioso, onde é preciso dedicar um outro tipo de esforço que só pode acontecer se estamos quietos. E ainda assim estamos focando a atenção em objetos, ainda que sejam sutis. Todos estes objetos, os sons, a respiração, sensações, movimentos mentais, todos eles têm uma característica em comum: a impermanência. Eles estão em constante oscilação. No entanto, a percepção continuou. Mesmo quando a mente se distrai, por assim dizer, há percepção na distração. Seja qual for o tema da distração, a consciência está lá. A consciência nunca
não está. Então, isto que é fixo é o que somos. É possível estar consciente de que somos consciência? De que somos percepção? O tempo todo percebendo, o tempo todo conhecendo, o tempo todo experienciando, o tempo todo testemunhando, o tempo todo existindo. Isto é o ser. Difícil de descrever o ser. Por isso, as escrituras védicas antigas disseram Satitananda. O ser, se pudesse ser descrito, seria Satitananda. Existência que é ao mesmo tempo verdade. A existência é a verdade. Chitta, consciência, percepção. Então há existência, há consciência. Não há como separar consciência de existência. Ananda, bem-aventurança, a bem-aventurança que não se esvai, não é a felicidade momentânea. A bem-aventurança é um estado de plenitude, indeclinável. Isto é o ser. Existência, consciência, felicidade ilimitada, indeclinável paz. A prática, com seus diferentes métodos e diferentes técnicas, serve apenas para levar os aspirantes a este estado de plena comunhão com o ser. Satitananda. Trazemos então as palmas das mãos unidas à frente do peito, em reverência e gratidão à fonte de toda a existência,
de toda a sabedoria, de toda a compaixão que nos trouxe este yoga imortal que favorece, que ensina, que transforma a ponto de nos conectar com aquilo que já somos. A todos os grandes sábios e mestres, nossas reverências e nossa profunda gratidão. Que os benefícios da prática encontrem em nós um solo fértil, onde possam se desenvolver, crescer e se multiplicar, favorecendo a todos os seres. Vamos finalizar a nossa prática entoando o mantra da paz, pleno de significado, entendendo que a paz começa em mim. Este é o primeiro Shanti. Depois, nós desejamos a paz para o outro. Ainda que sejamos apenas um, na manifestação estamos aparentemente separados, então eu desejo a paz para isso que se manifesta de diferentes formas. E então, nós desejamos a paz para tudo que vive, para todos os lugares, em todos os ambientes do vasto espaço do universo. Om Shanti, Shanti, Shanti. A paz tríplice. Inspiremos. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Namastê.